Sim, parece mentira, mas eu tô de volta. Finalmente eu tô aqui pra terminar de uma vez por todas com essa sessão Disney que eu tô enrolando já faz 2 anos. Prometi várias vezes que ia gravar um vídeo por semana e nunca cumpri, mas dessa vez, nem que um meteoro caia em cima da minha casa, eu vou deixar de gravar esses vídeos e publicar eles uma vez por semana aqui no canal. E eu tô finalmente agora chegando na metade dessa minha jornada de fazer um vídeo sobre cada um dos filmes da Walt Disney Animation Studios. São um total de 60 filmes, o próximo vídeo que eu vou publicar vai ser da Bela e a Fera. Então, para comemorar esse marco, eu decidi fazer um ranking. Eu vou falar aqui quais são todos os meus filmes favoritos da Disney, desde a posição 60 até o primeiro lugar, e quando eu terminar todos esses 60 vídeos, eu vou refazer essa lista para ver se a minha opinião mudou. Porque agora, do 1 ao 30, eu acabei de assistir todos, e eu preciso ver aonde é que eles estão localizados aí na minha ordem de preferência. E como nos próximos meses eu vou assistir do 30 até ao 60, né, que é o Encanto, o último filme que eles lançaram, na verdade já vai ter lançado o próximo deles, que vai ser o 61, eu quero ver como assistir esses filmes. Alguns deles, que eu não vejo há muito tempo, vai influenciar nessa lista, vai mudar eles aí de posição. E eu preciso dizer que essa lista é extremamente pessoal. Ela vai ser baseada na minha opinião e na minha experiência de vida com cada um desses filmes. Alguns deles eu assisti quando eu era criança, outros quando eu já era adulto, outros eu só assisti quando eu decidi fazer essa série de vídeos. Então vai ser uma lista totalmente pessoal e vocês estão totalmente à vontade para discordar de mim em referência a essas posições, tá bom? Então eu vou começar aqui agora falando dos filmes que eu menos gosto. Então, na posição 60, vamos ver qual filme que é, que eu já até esqueci. Na posição 60, Música Maestro. Esse filme é praticamente um sonífero. Não dá pra assistir ele e ficar acordado até o fim dele. Se um dia te faltar melatonina ou o remédio que você usa pra dormir, coloca ele que você vai dormir em 5 minutos. Tempo de Melodia, outro filme também da Era de Guerra, várias musiquinhas chatas, segmentos chatos, outro sonífero, totalmente esquecível, nunca mais vou assistir de novo. Número 58, O Galinho Chicken Little. Não só um dos piores filmes que a Disney já fez, mas talvez um dos piores filmes animados que eu já vi em toda a minha vida. É muito ruim e o galinho é muito irritante. Na posição 57 tá Planeta do Tesouro. Esse filme simplesmente não é pra mim. Eu não acho o protagonista simpático. Ele tem muito cara dos meninos que me praticavam bullying em mim quando eu era criança, adolescente. Esse cabelinho raspado, esse rabo de cavalo. E esse negócio de ter navios no espaço, barcos à vela, atravessando a galáxia, acho que não combinou, não ficou legal. Na posição 56 eu coloquei Os Aristogatas, que eu acho uma cópia descarada de 101 Dálmatas, misturado com A Dama e o Vagabundo, apesar de ser um filme muito adorado pelas pessoas. Eu acho ele muito feio, ele é todo riscado, eu já falei sobre ele aqui, não consigo gostar desse filme, nunca mais vou assistir também. 55 ficou A Espada Era a Lei, acho outro filme chato, outro filme feio, a produção dele foi uma bagunça, e essa bagunça resulta num filme bagunçado também, e tá ali no final da lista, provavelmente nunca vou ver de novo. Posição 54, As Aventuras de Icabod e o Sr. Sapo, outro filme da Era de Guerra. Ele é relativamente melhor do que os outros dois que eu falei aqui antes, porque ele não é segmentos musicais que não tem correlação, são duas histórias com começo, meio e fim, mas as duas histórias são completamente esquecíveis, tanto a do Icabod como a do Sr. Sapo. Número 53, Wi-Fi Ralph. A única coisa que eu consigo lembrar desse filme é da cena das princesas, que depois eu só reassisti algumas vezes no YouTube ao invés de ver esse filme inteiro. Totalmente esquecível também, tirando essa parte das princesas que era muito legal. Mas qual era a história, gente? Qual era a história de Wi-Fi Ralph? Eu não me lembro. Número 52, Alice no País das Maravilhas. É uma animação muito bonita, mas o negócio não tem história nenhuma. É só um monte de episódiozinhos de aventuras que a Alice vai passando de um lugar pro outro. Realmente, muito bonita a animação, mas a história que é bom, não tem. Posição 51, Você Já Foi à Bahia, outro filme da Era de Guerra, que é muito difícil se lembrar de alguma coisa boa dele, mas eu lembro com carinho, pelo menos, de toda a parte que é se passada na Bahia, né? Daí o nome. Lá com o Pato Donald e com o Zé Carioca. Tava quase esquecendo o nome dele, gente. O único personagem brasileiro da Disney, eu não lembro o nome do cara. Mesma razão pela qual o número 50 é Alô Amigos. O primeiro da Era de Guerra, foi onde a gente conheceu o Zé Carioca. Ele também é bonitinho nessa parte do Brasil, mas as outras também, assim, não dá, gente. Esses filmes da Era de Guerra, olha, onde eles estavam com a cabeça. Posição 49, Nem Que a Vaca Tussa. Eu me lembro de ter visto esse filme uma vez, há muito tempo atrás, e aí eu pensei, é por isso que eles deixaram de fazer animação tradicional e só vão fazer animação 3D. Posição 48, Robin Hood.
Não consigo ter boas lembranças desse filme também. Eu acho a animação dele quase tão feia quanto a da Espada Era Lei. E também teve toda aquela polêmica deles reutilizarem animações de filmes anteriores para economizar. É um filme que eu acho que ele não tem personalidade, a história não funciona, apesar de ser uma coisa que todo mundo conhece, por isso que ele tá nessa posição. Agora aqui juntos, nas posições 47 e 46, eu coloquei os dois filmes do Ursinho Pooh. Eu não consigo me dar com esse personagem, eu acho ele extremamente infantil, ele e todos eles. As histórias não têm vilão, são muito simplistas, por isso que eles estão tão baixo na minha lista. Na posição 45, eu coloquei Frozen 2. Frozen 2 é uma continuação que só existe porque o primeiro deu certo e eles precisavam fazer um filme novo, não é porque eles tiveram uma ideia genial e que eles precisavam transformar aquela ideia no Frozen 2. Foi um filme sob encomenda e isso tá muito explícito em cada cena dele. Totalmente esquecível. Eu não lembro quase mais nada de Frozen 2 também. Na posição 44, Bolt. Eu também não consigo lembrar direito desse filme, eu assisti ele bem umas 3 vezes, eu lembro que o Bolt era bonitinho, mas eu que tenho uma memória muito boa, me orgulho da minha memória. Eu vi esse filme 3 vezes e não lembro do que ele se trata, é porque ele tinha alguma coisa muito errada com ele mesmo. Acho que é a mesma razão pela qual Uma Família do Futuro tá na posição 43, assisti algumas vezes e também pouco me lembro dessa história, eu lembro que eles viajavam no tempo, eu vou ter... aí a oportunidade de ver esse filme de novo e ver Bolt também, porque eles vão chegar em breve aí na minha sequência de análises que eu vou ter que fazer desses filmes, mas por enquanto essa posição deles não acho que vai mudar tão cedo. Na posição 42, Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus, a primeira continuação da Disney. Eu não consigo entender como eles deixaram um filme tão bonitinho como Bernardo e Bianca ter uma continuação tão sem foco. O filme não tem foco nenhum, ele se passa numa terra maravilhosa que é a Austrália, e eles não conseguiram aproveitar isso direito, os personagens não estão tão bem integrados como eles estavam no primeiro filme, esquecível também, e tem toda uma história do pelicano lá sendo torturado pelas enfermeiras ratinhas cegas, sei lá, que até hoje eu não consigo entender o que diabo eles estavam querendo dizer com isso. Na posição 41, o filme mais bem colocado da Era de Guerra, pelo menos eu acho, pelo que eu me lembro, que é Como é Bom Se Divertir. Ele é um filme que, pelo menos uma das partes dele é muito engraçada, que é a parte do Mickey e o Pé de Feijão, com o Pato Donald, e eles lá passando fome junto com o Pateta. Essa é a coisa mais memorável desse filme, essa parte é muito bom, dentro de um filme com outras coisas também bem esquecíveis. Na posição 40, O Caldeirão Mágico, um filme que quase acabou com a Disney, levou eles pro fundo do poço e que só foi resgatado de lá por muita sorte pelo filme que foi lançado depois. Ele é um filme com muito potencial, mas esse potencial realmente ele não é alcançado em quase nenhuma parte dele, apesar dele ser muito ousado, ele vai ficar aqui nessa posição ali quase no fim. Na posição 39, Mowgli, o Menino Lobo. Esse é um filme muito amado pelas pessoas, mas eu não consigo entender realmente qual é o apelo que ele tem. Ele foi feito ali na Era de Prata, que tinha aquela animação feita com xerox, é uma coisa muito riscada, não acho ele bonito, e se não fosse pelo Baloo, seria também um filme bem fácil de se esquecer, de ficar ali perdido no meio. Na posição 38, Peter Pan. Eu acho esse filme já um pouquinho melhor ali na média dos filmes da Era de Prata. Eu gosto um pouquinho mais de Peter Pan, mas ele também peca por ter algumas coisas, representações racistas dos indígenas. Eu lembro que quando eu assisti isso, eu fiquei incomodado, achei a forma como eles fizeram aquilo muito ruim, e é por isso que eu coloco ele aqui em 38. Fantasia 2000, que está na posição 37, eu acho ele mais importante por ser um filme que o Walt Disney queria muito fazer, uma continuação do Fantasia, né, ao longo dos anos. Eu acho que essa é a razão mais legal dele existir do que o fato realmente dele existir. Ele não agrega muita coisa ao que já tinha sido feito em Fantasia original, e é por isso que ele está aqui em 37. Na posição 36, A Princesa de Ouro original, Branca de Neve. Eu acho que é uma posição muito boa de citar, né? Um filme de 1937, tá na posição 36, porque tanta coisa foi lançada depois dela. Ela é realmente muito importante, né? O primeiro filme de animação feito na história. Claro, a gente assiste ele hoje em dia, a história é meio parada, né? As coisas não acontecem, fica tudo muito ali, ela com os anões, com os bichinhos e tal, mas a importância dela não pode ser negada, por isso que ela tá na posição 36. Operação Big Hero, na posição 35. Eu também só vi esse filme uma vez, eu preciso rever ele de novo. Eu lembro que eu achei ele divertido, lembro muito do Baymax, achei ele um personagem super agradável, divertido e tal, mas acho que as pessoas têm um carinho maior por esse filme do que eu realmente tenho. Eu não ligo tanto para a morte do Tadashi como as pessoas por aí ficam tão arrasadas até hoje. Na posição 34, Cinderela.
O que dizer de Cinderela, gente? É uma história que a gente já viu tanto. Todo mundo conhece a história de Cinderela de trás pra frente. Eu acho que essa, sim, é uma versão definitiva dessa história. Acho uma animação muito bem feita, muito boa, mas me incomoda muito o fato de que a gente vê mais os ratos durante o filme do que a própria Cinderela. Por isso que ela tá aqui em 35. Ops, 34. Na posição 33 eu coloquei acima de Branca de Neve e da Cinderela, A Bela Adormecida. Eu acho um filme muito mais bem realizado, muito mais visualmente interessante do que os outros dois filmes, apesar de ter quase levado a Disney à falência. A Aurora é uma das minhas princesas que eu mais gosto, uma das que eu acho mais bonitas, e eu não tenho medo nenhum de colocar A Bela Adormecida acima da Cinderela e da Branca de Neve. Na posição 32, o Fantasia Original, esse projeto que era tão especial para o Walt Disney e que não teve o reconhecimento que ele queria lá na época que ele foi lançado, se eu não me engano em 1940, acho que era isso. E que é um filme esteticamente muito lindo, ele é difícil de acompanhar porque ele não tem uma história, são vários segmentos ali com as músicas tocando, as músicas clássicas, mas eu coloco ele aqui na posição 32, porque é um filme esteticamente muito bonito, com uma música muito bonita, mesmo não tendo história nenhuma para contar. Na posição 31, Pinóquio, um filme que eu não lembrava que era tão perturbador. Aquela cena dos burrinhos, como a história progride. Eu acho esse filme muito estranho, na verdade, hoje em dia, quando eu assisto ele adulto. Tô ansioso para ver o que a Disney fez com o remake dele, que vai lançar aí em breve. Então, Pinóquio, posição 31. Na posição 30, Irmão Urso. Eu me lembro que eu gostei desse filme quando eu assisti, mas eu já estava ali num período da minha vida onde eu estava saindo da adolescência, começando a trabalhar, então eu me afastei um pouco de desenhos nessa época. Eu lembro que eu gostei, mas eu não tenho o mesmo carinho que a maioria dos fãs tem com o Irmão Urso. Falam que ele poderia ser muito bem um filme da Renascença Disney. Eu não me lembro se ele tem muito essa força, mas estou ansioso para rever ele aí quando chegar a hora. Na posição 29, eu coloquei Bambi, que também é um filme ali mais antigo. Eu acho que ele ainda pode ser apreciado pela estética dele. A história não tem um desenvolvimento tão legal como a gente está acostumado a ver hoje, mas é um filme importante, principalmente para um menino que cresceu sendo chamado de Bambi e tendo isso associado com uma coisa ruim, e quando na verdade você vai assistir o filme do Bambi, ele é um menino doce, ele é uma criança incrível que se torna um adulto incrível também. Então eu sempre quis ressignificar o que significa Bambi para as pessoas. Não é necessariamente uma coisa ruim, não é nada ruim ser um Bambi. Bambi é uma coisa boa. Na posição 28 eu coloquei Dumbo, que é o filme mais curtinho da Disney, tem pouco mais de 1 hora, muito fácil de assistir. Eu acho que ele funciona muito bem até hoje e que é muito bonito, gente. Dumbo é muito bonito, a mensagem que ele passa da superação, de você não se importar com o que os outros pensam de você, de usar essa coisa que você tem de diferente, que as pessoas tiram sarro, mas deixar que isso seja o que vai te fazer ter sucesso. Essa mensagem vai funcionar para sempre. Na posição 27, 101 Dálmatas, uma aventura muito legal, um filme que soube aproveitar a deficiência técnica deles terem que economizar para fazer as animações, então ele tem aquele estilo riscadinho também que me irritou muito em A Espada Era Lei e principalmente em Os Aristogatas, mas aqui no 101 Dálmatas esse estilo funciona. O filme tem uma boa história, tem uma animação estilosa e por isso que ele está nessa posição. Na posição 26, As Peripécias de um Ratinho Detetive. Eu gosto bastante desse filme, acho que mais talvez pelo fato dele ter salvado a Disney da falência depois do fracasso que foi o Caldeirão Mágico, do que ele realmente é como um filme, mas ele é divertido, eu acho o Ratinho Detetive muito divertido. E eu já falei isso 2 vezes, que ele é divertido, então ele é realmente divertido. E ele sim, em si, é um personagem simpático também. Então, por isso que o Ratinho Detetive está nessa posição. Na posição 25, A Princesa e o Sapo. Esse também foi um filme que eu vi quando eu já era adulto, então era uma época que eu estava um pouco ali afastado dos desenhos animados, mas eu me lembro que ele era muito legal, assisti algumas vezes depois do que eu vi no cinema, e me lembro que eu gostei muito da forma como o relacionamento dos protagonistas foi construído. Eles se apaixonam com um propósito, com um motivo, depois de terem vivido uma aventura juntos. Isso é sempre muito legal do que fazer eles se apaixonarem à primeira vista. Razão pela qual eu também coloquei Aladdin em 24º, porque é um desenho com uma animação incrível, o Robin Williams fez um trabalho maravilhoso como gênio, e existe um desenvolvimento, mínimo que seja, na história da Jasmine com o Aladdin. Eles se apaixonam por um propósito, passam por uma aventura juntos, e é por isso que eles querem ficar juntos no final.
Na posição 38, Raya e o Último Dragão. Eu só vi esse filme também uma vez, faz pouco tempo, se eu não me engano ele é do ano passado, né? E eu me lembro de ter gostado bastante, sair do cinema achando ele talvez uma das coisas mais legais que eu tinha visto no cinema em muito tempo. Não tive vontade de rever, mas ainda me lembro que foi um filme bom. Ele, obviamente, não tá acima de nenhum dos outros filmes que virão a seguir, mas Raya e o Último Dragão foi uma das melhores coisas que a Disney fez nos últimos tempos. Na posição 22, Oliver e Sua Turma. Esse filme não tem uma história que eu acho que funciona direito, pelo menos não na forma como eles tinham a ideia dela funcionar, mas as músicas desse filme são incríveis, por isso que ele tá acima aí de vários outros, e eu coloco ele aqui em 22 justamente por causa dessas músicas. E qual é o poder de uma música? É de colocar um filme como Dinossauro em 21, em 21º, um filme que as pessoas não gostam, mas que eu gosto muito justamente por conta da trilha sonora. Nunca vou me esquecer quando eu era criança e eu vi o trailer de Dinossauro no cinema, com a música tema tocando, com aquele pterodátilo levando o ovo pelas planícies. É uma das coisas mais lindas que a Disney já fez até hoje, e só por essa música e por essa cena, esse filme vai ficar aqui em 21 e dificilmente alguém vai tirar essa posição dele. Então agora, abrindo o top 20, então aqui são filmes que eu realmente gosto, filmes importantes pra mim, e eu vou colocar na posição número 20, a Pocahontas. Eu sei que esse filme tem muitos problemas na forma como eles decidiram retratar os índios, os colonizadores e o que quer que seja lá no filme da Pocahontas, mas a trilha sonora desse filme é impecável. Mais uma vez, que as músicas de um filme elevam ele na posição na lista pra mim. E Colors of the Wind é uma das músicas mais lindas que a Disney já fez. Ponto final. Na posição 19 eu coloquei Atlantis, Um Reino Perdido, que é um dos filmes mais incompreendidos da Disney. Esse filme foi inexplicavelmente um fracasso quando ele foi lançado, mas ele é uma aventura sombria, moderna, tão incrível, tão divertida, que as pessoas precisam conhecer esse filme. Espero que ele continue nessa posição depois que eu reassistir ele daqui a um tempo, mas Atlantis é um filme muito legal que as pessoas deviam conhecer mais. Na posição 18 eu coloquei A Pequena Sereia. Esse filme é um dos mais importantes da Disney, não só pelo fato dele ter iniciado a Renascença, que é a melhor época de filmes da Disney, mas também porque ele tem um protagonista que consegue ali se comunicar com muitas pessoas diferentes e de diferentes maneiras. Não só meninas, mas como também pessoas que não se sentem à vontade no corpo que elas habitam. Eles encontraram na Ariel uma referência aí bem famosa, bem popular do que é não se sentir pertencer ao corpo que você pertence. Então por isso que esse filme tá nessa posição. Na posição 17, Bernardo e Bianca, o original, não aquela continuação que eu não gosto, mas o original de 77. Bernardo e Bianca é um filme muito fofo, ele funciona muito bem, a história é simples, mas ela é engajada, ela é... Nossa, eu adoro Bernardo e Bianca e eu choro toda vez que tem a musiquinha da Penny lá, que ela foi sequestrada, tá naquele navio horroroso. Bernardo e Bianca, amo você. Na posição 16, Zootopia, um filme que me pegou totalmente desprevenido. Eu achava que ele seria sobre uma coisa, ele foi sobre uma coisa totalmente inesperada, que eu nunca imaginaria que a Disney ia tratar dos assuntos que eles tratam em Zootopia, e que me fez gostar ainda mais desse filme, mais do que se ele tivesse sido o que eu achei que ele ia ser a princípio. Na posição 15, Hércules. Eu adoro esse filme, também é uma das melhores trilhas sonoras, eu consigo cantar todas as músicas do Hércules até hoje, e também foi um filme que eu assisti muito com meus irmãos mais novos. Eles tinham uma fita, na verdade foi a primeira fita que eu dei pra eles, que eu comecei a juntar meu dinheirinho e eu sabia que eles gostavam da Disney. Eu fui numa livraria, comprei o Hércules pra eles e dei de presente. Foi também uma das primeiras fitas originais que eles tinham. Na posição 14, Enrolados. Eu adoro esse filme, eu acho ele divertido, engraçado, músicas legais, ele tem um ritmo incrível. Eu acho impressionante que ele é, nunca entendi porquê, o único filme da Disney que não tem versão em português. É um dos poucos que eu só assisto legendado, gente. O que aconteceu com a dublagem de Enrolados? Por que não tem dublagem de Enrolados aqui no Brasil? Que coisa estranha, né? Na posição número 13, eu coloquei A Dama e o Vagabundo. Eu acho que ele é o filme mais antigo, numa posição mais alta aqui na minha lista. Isso porque eu acho que ele é um filme que você, não sabendo que ele é dos anos 50, você jamais imaginaria que ele é um filme antigo, porque a animação dele é muito bonita e a história funciona de uma forma tão eficiente que eu fiquei surpreso quando eu descobri que ele era um filme mais antigo, não mais recente. Ele é um filme muito bom, por isso que ele tá aqui na posição 13. Na posição 12 eu coloquei Frozen.
mais por conta da importância que ele teve em reacender o interesse das pessoas pelas animações Disney do que pelo filme que ele realmente é. Não me entenda mal, eu gosto muito de Frozen. A trilha sonora dele também ficou grudada na minha cabeça por anos. Na verdade, eu acho que ela nunca saiu e nunca vai sair. Mas eu coloquei ele mais aqui na posição 12 mas por isso mesmo, pela importância que ele tem do que pelo filme que ele realmente é. E na posição número 11 eu coloquei A Nova Onda do Imperador, um filme que foi um fracasso quando saiu, as pessoas não entenderam o humor que ele tinha, mas é porque ele foi lançado na época errada, ele devia ter sido lançado 10 anos depois do que ele realmente foi, porque ele é o filme da Disney talvez com um humor mais inteligente, mais sagaz, mais rápido que a Disney já fez. Por isso que ele tá em 11º. É um excelente filme. Se você nunca viu A Nova Onda do Imperador, acaba esse vídeo e vai ver, porque olha, puta, que filme legal. Entrando agora no top 10, em 10º lugar eu coloquei Detona Ralph, o original, que eu acho um filme extremamente inteligente, muito legal a forma como eles estabelecem todas as regras daquele mundo dos games lá no arcade. O Ralph é um personagem legal, a Vanellope também é uma personagem incrível, a dublagem em português é um primor. E olha, Detona Ralph é um filme que eu me lembro sempre com muito carinho e eu lembro de ter acabado ele eu estar em prantos de tanto que eu chorava. Na posição número 9 eu coloquei Moana, outro filme que acabou comigo, eu tava no cinema assistindo ele assim em lágrimas. Moana também tem uma das melhores trilhas sonoras da Disney, são músicas muito lindas, eu coloco a trilha sonora de Moana pra eu limpar a casa, assim, quando eu tô dirigindo, indo pra algum lugar. Que trilha sonora Moana tem! E que personagens incríveis e que animação... Mano, eu só tenho coisas boas pra falar de Moana. Eu só tenho coisas boas pra falar de todos esses que eu tô falando agora. Foi muito difícil criar esse top 10. Porque cada vez que eu colocava um numa posição acima do outro, eu sentia que eu tava traindo o filme anterior. Foi difícil. Na posição número 8 eu coloquei Lilo e Stitch, que as pessoas pouco se lembram. Falou sobre o amor de irmãs e a importância desse amor familiar entre essas duas pessoas, muito antes de Frozen. Na posição número 7 eu coloquei Tarzan, trilha sonora impecável, animação impecável, personagens secundários impecáveis, tudo nesse filme é praticamente impecável. Na posição número 6 eu coloquei O Cão e a Raposa, um filme que realmente me destrói, no bom sentido, quando tá chegando ali perto do final. Tem uma cena que ela sempre me reduz assim a um monte de trapos chorosos no chão. Fala sobre amizade, que é uma coisa muito importante na minha vida, que tem passagens e diálogos e acontecimentos no Cão e a Raposa que parecem que foram inspirados na minha vida. Se ele não tivesse sido lançado antes de eu nascer, eu acharia que tivesse sido. Em quinto lugar, eu coloquei O Rei Leão, que na minha opinião é o melhor filme da Disney em termos de filme. Eu sou muito cadelinha de tudo que o Rei Leão fez, de tudo que o Rei Leão alcançou. Ele foi um filme muito especial pra mim, foi o primeiro filme que eu vi no cinema sozinho, que eu entrei dentro da sala sozinho. É que ele simplesmente não teve a mesma importância pra mim que os outros dessa lista tiveram. Por isso que ele tá aqui em quinto, mas é um filme maravilhoso, eu sei de todas as forças dele e vou respeitar Rei Leão pelo que ele é e pelo que ele se tornou pra todo sempre. Na posição número 4 eu coloquei Mulan. Eu me lembro que eu fiquei muito emocionado quando eu assisti ele. O fato de ter uma princesa que nem era princesa, né? Ela não começa o filme sendo uma princesa, ela nem termina o filme sendo uma princesa. Mas de ver que ela foi contra todas as coisas que esperavam dela e como ela fez o que ela queria, conseguindo arranjar uma outra forma de trazer honra para a família dela, que é uma coisa que eles davam muito valor, mas sem ser necessariamente o que esperavam dela, que era uma coisa que ela não queria fazer. Olha, por isso que Mulan para mim tá na frente de O Rei Leão, por exemplo, porque é um filme que ele é o que é. Outro filme que conversa comigo de uma maneira muito pessoal é Encanto, por isso que ele tá aqui na terceira posição. Encanto, como eles abordam essa coisa da família, como que o que se espera de você e o que você pode fazer não é necessariamente o que sua família acha que você vai fazer. Também me pegou de um jeito assim que me reduziu em lágrimas no cinema. Eu saí de Encanto assim de alma lavada. Parecia que eles tinham baseado muitas coisas daquele filme no que acontece na minha família, né? E foi muito legal ver uma família latina também sendo representada na Disney, vendo tradições que a gente tem aqui sendo colocadas na tela para o mundo inteiro ver, por mais que a família lá seja colombiana, a gente tem muita coisa em comum com os colombianos, somos todos latinos, então foi uma honra muito grande poder ver aquilo
e ver praticamente como a família pode influenciar a gente, como os Madrigal afetam a vida da Mirabel, assim como a minha família afeta a minha, assim como a de vocês também afetam vocês. Eu acho Encanto assim um primor, um dos filmes mais lindos que a Disney fez, e tem um lugar especial pra ele sempre no meu coração. E a trilha sonora, mano do céu, que trilha sonora é essa? Na posição número 2 eu coloquei A Bela e a Fera. Ele é um dos melhores filmes já feitos em todos os tempos. Ele é um filme eficiente, perfeito, bonito, com uma música incrível, com uma mensagem incrível e que conta tanta coisa e fala de tanta coisa em tão pouco tempo. A Bela e a Fera foi... Não sei se eu já falei isso, se eu já falei, desculpa, mas foi o primeiro filme que eu vi no cinema da Disney e isso sempre vai ser uma coisa especial pra mim, que eu vou carregar pra sempre. E as músicas também, né? Disney é música, né? O que seria da Disney sem as músicas que esses filmes têm, pelo amor de Deus. E agora o top 1, o meu filme favorito da Disney. Vamos ver se você conseguiu adivinhar qual é, eliminando todos os outros que eu já falei aqui. Mas em primeiro lugar eu coloco, e provavelmente vou colocar pra sempre, O Corcunda de Notre Dame. Esse filme mudou tudo, praticamente, o que acontece no livro original. Ele é realmente uma adaptação Disney, mas o Quasimodo, ele me atinge, ele me afeta de uma maneira que eu não consigo nem explicar. Eu tô pra chegar no Corcunda de Notre Dame muito em breve, nos vídeos individuais da Disney que eu tô fazendo. E vai ser um momento muito importante pra mim conseguir lidar com alguns demônios, com algumas coisas que aconteceram na minha vida, com as quais eu consigo relacionar exatamente com as sensações que o Quasimodo tem. De isolamento, de não se sentir adequado, de querer fazer as coisas, mas não ter certeza que vai se sentir bem-vindo, ou quando finalmente ir, chegar lá e não sei, como isso afeta. Corcunda de Notre Dame ativa todas essas emoções em mim, além de ser um filme belo, tanto na animação, como a história se desenvolve, nas músicas, nas letras, nas melodias. Foi um filme que eu vi muito com os meus irmãos também, eles tinham a fita, e aí só de pensar nele eu já fico todo arrepiado e todo emocionado, e é por isso que ele tá em primeiro lugar, por isso que ele é um filme que significa muitas coisas pra mim. Eu vou parar de falar porque senão eu não sei onde eu vou parar aqui. Mas então, essa foi a lista, onde cada um desses filmes está, pelo menos por enquanto. Quando eu terminar de finalmente falar sobre todos os filmes individualmente, eu vou refazer essa lista. Isso provavelmente vai ser só lá no ano que vem, mas eu já estou muito animado para ter um vídeo da sessão Disney aqui por semana. Então, se você for olhar aqui no resto do meu canal, tem os filmes desde a Branca de Neve até Bernardo e Bianca 2, e a partir da semana que vem eu vou voltar com publicações semanais, começando com A Bela e a Fera. Desculpa se algumas horas eu me embananei falando aqui, eu quis falar de forma mais espontânea possível e não quis refazer a maioria dos takes, então se alguma palavra saiu embananada, eu deixei ela assim de propósito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não deixa de se inscrever no canal e de clicar no sininho para receber as notificações para sempre que eu colocar novos vídeos, principalmente o da semana que vem, a volta da sessão Disney com A Bela e a Fera. Um forte abraço e até a próxima. Um forte abraço e até a próxima.